Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, que nasceu da Virgem Maria e padeceu sob Pôncio Pilatos, que foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos e na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você possa pedindo o auxílio do Espírito Santo neste momento, para que ele possa te envolver neste momento e venha conduzir teus pensamentos, tua alma, teu coração para esta catequese, para que nenhuma dispersão, distração ou qualquer outra coisa possa te atrapalhar nesse tempo que estaremos aqui reunidos, e que o Espírito Santo possa, mediante a tua abertura, gravar profundamente no seu coração, na sua alma, no seu espírito, tudo aquilo que esta catequese de hoje quer falar a cada um de nós, a cada um de vocês. E eu, Senhor, quero te louvar e te agradecer, em nome de Jesus, pela graça e permissão de mais esse encontro. Me uno, Senhor, a cada um desses irmãos e irmãs catequizandos neste momento, pedindo, Senhor, o auxílio do teu divino Espírito Santo a nos conduzir neste momento, para que, Senhor, toda essa catequese de hoje, tudo que será aqui falado, partilhado, venha, Senhor Jesus, encontrar no coração de cada um essa terra boa para que possa crescer, frutificar e dar muitos e bons frutos de salvação para si e para os outros também. Envolve a cada um de nós, Senhor, nessa tua presença gloriosa, e que, Senhor, não desperdicemos nenhum minuto, nenhum segundo em nada do que hoje o Senhor quer aqui nos falar, nos dizer, nos transmitir, nos ensinar. E que esse alimento, essa catequese de hoje seja um alimento sólido para nos fazer crescer ainda mais na nossa fé cristã católica, como discípulos fiéis, testemunhas vossas e principalmente, Senhor, almas que querem, por meio dessa catequese, ter encontro pessoal convosco e ter vida transformada. Por tudo isso, pelos frutos deste encontro, deste tempo de catequese, quero desde já vos louvar e agradecer, em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, muito boa tarde a todos vocês que chegaram agora. Bom, pedir para os que já chegaram primeiro, que adiantassem abrindo sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 14. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 14,
para nós então darmos prosseguimento e continuidade nessa segunda parte do que nós estamos refletindo aqui sobre o sacramento da Eucaristia. Quem estava aqui na semana passada ou quem não estava e acessou o vídeo que eu disponibilizei, né, do encontro passado, do que nós falamos aqui, então naquela primeira parte eu quis deixar muito claro o que para nós ali eu espero que todos tenham compreendido. Nós caminhamos nessa vida, né, e aqui pegamos, né, um parâmetro do que aconteceu com o povo de Israel lá nos tempos do Egito, né, saindo do cativeiro do Egito, sendo libertos, né, por Deus, né, pela pessoa de Moisés, através do seu servo Moisés. Aquele povo sai do Egito, daquele cativeiro, daquele tempo de prisão, daquele tempo de sofrimento, daquele tempo de dor, daquele tempo de humilhação, daquele tempo de opressão, e passando o Mar Vermelho, que é a prefiguração do batismo, entra agora para um novo tempo. Então, do mesmo jeito com o nosso batismo, nós saímos desse tempo de opressão do inimigo, deixamos as mãos do inimigo, saímos desse Egito para entrar num tempo novo, que agora é o tempo da graça e o tempo da salvação, pelo batismo. Mas só que nós damos de cara com o deserto. O deserto é o quê? É essa nossa peregrinação por esta vida. E peregrinando por o deserto desta vida, que é lugar de sofrimento, é lugar de penúria, é lugar de prova, é lugar de luta, é lugar de perigo, é lugar de adversidade. Nós, então, precisamos, primeiramente, de alguém que nos conduza, que está ali prefigurado na pessoa de Moisés e que hoje nós sabemos que é nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele povo teve necessidades fisiológicas, bebida e comida. E que nós vimos que quando nós transportamos isso para um sentido espiritual, nós também temos necessidade espiritual de bebida e de comida. E esses dois elementos, essa água e esse alimento, os dois nos são dados por única e exclusivamente uma pessoa, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa água da vida, Ele é o nosso alimento. E esse alimento, que lá no tempo do deserto era o maná, o pão que alimentou aquele povo durante 40 anos naquele peregrinar pelo deserto, nós vamos ver que agora virá um novo maná, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos dá força nessa nossa peregrinação por esta vida, nessa jornada rumo ao céu. Que alimento é esse? É o próprio Jesus Cristo que disse: eu sou o pão da vida, né? Todo que come da minha carne e bebe do meu sangue terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus falava de quê? Jesus falava da Eucaristia. E que ali naquela pregação do pão e do vinho ali em João 6, é uma prefiguração, mas só que ele vai verdadeiramente instituir. E é onde nós continuamos hoje, no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 14. Quem já está com sua Bíblia aí aberta, vamos então acompanhar. Quem ainda não está, chegou agora nesse momento. Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 14. Nós estamos aqui na Quinta-feira Santa, onde Jesus se reúne naquele cenáculo, naquela casa, no andar superior, que eu já falei para vocês, né, em catequeses passadas. As grandes maravilhas de Deus sempre se dão no andar superior. Então, é no andar superior daquela casa, a casa de José de Arimateia, onde Jesus vai então instituir a Santa Eucaristia. Está ali ele reunido com seus 12. Maria Santíssima também está lá, só que numa outra
numa outra sala reservada, ela com Maria Madalena e algumas outras pessoas. Assim nos dão relatos, né, de santos místicos que tiveram a graça de revelação de tudo que aconteceu naquele momento da Santa Ceia. Mas Jesus está reunido só ele e os 12. E ali ele vai começar então a Santa Ceia. E diz a palavra de Deus: quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: tenho desejado ardentemente comer convosco esta ceia pascal antes de padecer. Pois eu vos digo que não mais a comerei até seu pleno cumprimento no reino de Deus. Então, recebendo um cálice, deu graças e disse: tomai este cálice e partilhai entre vós. Pois eu vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A seguir tomou o pão, deu graças, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Todavia, a mão de quem vai me entregar está junto de mim à mesa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, Jesus aqui, quando senta à mesa com seus discípulos, depois de ter realizado o lava-pés, ensinado que a igreja dele, de nosso Senhor Jesus Cristo, é uma igreja que tem que trilhar o caminho da humildade, do rebaixamento, da simplicidade, do despojamento e da disponibilidade ao outro, ao próximo, ao irmão. Jesus então começa a Santa Ceia. Pega primeiro o pão, aquele mesmo, né, o mesmo pão que ele repartiu para aquelas milhares de pessoas tempos antes, lá naquela multiplicação. E vai abençoar aquele pão. Só que ele entrega aos discípulos, partilha aos discípulos agora, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Jesus entrega uma espécie de pão, mas diz o que vocês irão se alimentar, usar como refeição, na verdade, é o meu corpo. E fazer isto em memória de mim. Jesus diz: isto é. Naquele momento que eles estavam ceando, ali eles já estavam comungando o corpo de Cristo na Eucaristia. Isto é o meu corpo. E só a Igreja Católica Apostólica Romana professa com toda força essa verdade. Ali não se está, quando você recebe aquela Eucaristia, você não está recebendo um pão de trigo mais. Aos teus olhos humanos e carnais, sim. Mas espiritualmente você está recebendo o próprio corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Por inteiro e por completo. Então, na nossa igreja, ao contrário de outras santas ceias, entre aspas, que se fazem por aí, em outros lugares, não é um como se fosse, não é um representa, não, é o corpo de Cristo. É verdadeiramente o corpo de Cristo. E em seguida ele reparte aquele cálice dizendo: isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Que rememora o que? O sangue da primeira aliança lá com Abraão. Da primeira aliança lá com Abraão. Onde Deus pediu para cortar o prepúcio da criança.
né? E aquele sangue era o sangue que era derramado do primogênito, se tornava então o sinal da aliança com Deus. Boa tarde. Mas aqui agora, Jesus diz: este é o sangue da nova e eterna aliança. Essa aliança que não será quebrada jamais. Aliança perfeita. Então, que aqueles homens bebiam ali aos olhos humanos era vinho da uva. Mas, na verdade, o que eles bebiam naquele momento já era o sangue diviníssimo, preciosíssimo, santíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz, então, fazer isto em memória de mim. E ao mesmo tempo que Jesus, ali naquele momento, institui o sacramento da Eucaristia, ele institui também o sacerdócio. E aqui eu abro um parênteses no sacramento da Eucaristia para mais uma vez reiterar aquilo que já falei anteriormente. Jesus, quando institui o sacerdócio, escolhe homens para essa missão. Jesus escolhe homens para o ofício sacerdotal. Por isso que não adianta vir o mundo pressionar, não adianta vir o mundo querer vir com essa história. Essa igreja tem que mudar, essa igreja tem que progredir, essa igreja tem que avançar, porque não mulheres sacerdotisas? Isso é machismo, isso é opressão, isso é discriminação, a igreja não vai se dobrar. Isso foi o Papa Bento XVI, o próprio Papa Francisco já repetiram sobre essa matéria, não tem discussão, porque a vontade foi daquele que é o dono e chefe da igreja, nosso Senhor Jesus Cristo. O ministério sacerdotal é um ministério eminentemente masculino. Mulheres sacerdotisas será um dia uma afronta direta ao próprio Senhor Jesus Cristo, e aquele que fizer isso, o Papa que fizer isso, primeiro, ele está incorrendo em pecado gravíssimo perante o próprio Cristo. E segundo, mesmo que faça, não será aceito, por quê? Porque ele é o único. Antes deles, 260 e tantos já disseram que não, que tem que ser do jeito de Jesus. Então a voz de um não vai poder suplantar a voz de 260 e tantos. E segunda coisa, por que naquela sala estavam somente homens? Porque o ministério sacerdotal é um ministério eminentemente sacrificial. Voltemos de novo lá para o tempo da saída do Egito. Antes deles saírem do Egito para se cumprir a décima praga, que era a vinda do anjo exterminador, o que Deus manda Moisés dizer para todo o povo de Israel: matem um cordeiro, comam, assem a carne, comam, peguem o sangue, passem nos umbrais das portas, porque onde tiver esse sangue desse cordeiro, o anjo exterminador não matará os primogênitos daquela casa. E o que era aquele cordeiro? Um cordeiro macho, masculino, sem mancha, sem ruga, sem defeito. Para simbolizar quem? O Cordeiro de Deus que viria, nosso Senhor Jesus Cristo. Macho, sem mancha, sem ruga, sem mácula, sem defeito. E todos aqueles que adentram ao ministério sacerdotal têm que se propor a serem cordeiros destinados à imolação como nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso tem que serem machos, homens masculinos, não dá para ser mulher. Entendam isso, mulheres, em nome de Jesus. Se tem resquício de feminismo dentro de você, joga essa porcaria na lata do lixo. Nós estamos falando aqui de coisas espirituais e estamos falando de salvação. Jesus quis homens, por quê? Porque a exemplo deles são cordeiros também que estão
destinado, se preciso for, ao sacrifício de derramar o seu sangue e dar a sua vida pelo bem da igreja e do povo de Deus. Então, por isso, não haverá sacerdotisa dentro da Igreja Católica. E vamos ser humildes de reconhecer e dizer amém à vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a vontade é dele. Então, Jesus diz: fazer isto em memória de mim. A partir daquele dia, aqueles discípulos que depois se tornavam os primeiros sacerdotes agora da nova lei, da nova aliança de nosso Senhor Jesus Cristo, sabiam que teriam essa obrigação de rememorar em cada celebração que eles fizessem a partir dali, e todos os que viessem ordenados depois deles repetirem a mesma coisa em memória de nosso Senhor Jesus Cristo, que não é só uma lembrança. Nós vamos já explicitar melhor o que é que Jesus quis dizer com esse em memória de mim. Não é só para fazer uma relembrança histórica lá de algo que aconteceu há 2000 anos atrás, não. Certo? Então Jesus aqui, na quinta-feira santa, ele institui o sacramento da Eucaristia. Uma ordenança que vai ficar a cargo dos seus sucessores, sacerdotes sucessores. Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, como está lá em Hebreus. Todos aqueles que são os seus sucessores no ministério sacerdotal terão esse munus e essa graça de, por meio de um mistério chamado transubstanciação, proclamando essas mesmas palavras de Jesus na ação do Divino Espírito Santo, o que era pão muda-se em carne, o que era vinho muda-se em sangue. E ali está, naquela hóstia consagrada, Jesus por inteiro e por completo, em corpo, sangue, alma e divindade. Jesus então deixa essa ordenança. E qual é a missão dos discípulos? Colocar em prática aquilo que Jesus mandou. E é onde nós vamos então ver aqui duas passagens. Você vai mais para frente aí, chega no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Diz aí então o texto, falando das primeiras comunidades cristãs que iam se surgindo ali dentro de Israel. Diz que eles perseveravam, eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Então, as primeiras comunidades eram fiéis em 4 elementos. Primeiro, no ensinamento dos apóstolos, no ensinamento da doutrina, aquilo que Jesus deixou para que eles ensinassem. É tanto que o primeiro catecismo católico que existe é chamado de Didaquê,
o Catecismo dos Apóstolos, os primeiros escritos de ensinamento deixados pelos próprios apóstolos. Então eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, conhecer o que Jesus deixou dito, o que Jesus deixou ensinado. Claro que era transmitido pela tradição oral, mas depois começou a vir os escritos também. Na comunhão fraterna. Na comunhão fraterna. Onde é um espaço da vivência da comunhão fraterna? A Santa Missa. Então eles já viviam essa comunhão fraterna, principalmente aonde? Nas Santas Missas. E começavam a se esboçar naquele tempo. Na fração do pão. O que é essa fração do pão, gente? Sacramento da Eucaristia. As primeiras comunidades colocando em prática o que nosso Senhor Jesus Cristo deixou ordenado lá naquela quinta-feira santa. Sacramento da Eucaristia e nas orações. E se você pega os quatro elementos não estão juntos não dentro da Santa Missa. Os ensinamentos dos apóstolos, que é os ensinamentos da igreja. A comunhão fraterna, o encontro dos irmãos ali naquele espaço. A fração do pão, a Eucaristia e as orações. Não está tudo junto no mesmo lugar chamado Santa Missa. Por isso que é pecado grave um cristão não frequentar a Santa Missa. Não viver essa realidade que é a que mais nos traz bênçãos e graças. A vivência, a participação na realidade da Santa Missa. Porque de certa forma é nós estarmos com Jesus lá naquela quinta-feira santa, na Santa Ceia. Porque lá, com aqueles discípulos, Jesus ensinou, Jesus deu a Eucaristia, Jesus orou junto com eles. A Santa Ceia foi a primeira Santa Missa. Então, é inadmissível um católico que não vive a Santa Missa. Nem que seja aquele dia que canonicamente é exigido de nós, que é o domingo. Então, aqui nós temos uma primeira amostra dos discípulos, agora apóstolos de Jesus, fazendo a vontade dele, levando à frente o que ele pediu. A vivência da Santa Eucaristia no meio do povo, no meio dos cristãos. Um segundo exemplo. Livro de 1 Coríntios. Você vai aí 2 livros para frente, né? Passa Romanos. Você vai chegar em 1 Coríntios no capítulo 11. 1 Coríntios no capítulo 11, a partir do versículo 23. Primeiro Coríntios 11, a partir do versículo 23. Agora aqui nós estamos falando de quem? Do apóstolo Paulo, que nem era do grupo dos próximos de Jesus. Paulo vai se converter quase 20 anos, ou mais de 20 anos depois da morte de Cristo. O perseguidor ferraz dos cristãos, mas que se converte a Jesus pela ação do próprio Jesus, porque o cara era tão terrível
que teve que vir o nosso Senhor Jesus Cristo pessoalmente para convertê-lo, né, transformá-lo. E Paulo, ao se converter, ele foi conviver com os apóstolos. Ele conviveu com todos os apóstolos de Cristo ainda em vida. E aí, com certeza, foi lá naquele convívio com eles que ele recebeu, então, esses ensinamentos que ele fala aqui, a partir do versículo 23. De fato, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Na noite em que iria ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. De fato, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem distinguir devidamente o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Paulo, que nem era do meio dos discípulos de Jesus, mas aprendeu, com certeza, no meio dos discípulos de Jesus, ele repete tudo o que aconteceu lá naquele dia da Santa Ceia. Mas agora aqui ele vai apresentar algo que é profundo e que nós, cristãos católicos, temos que levar isso muito a sério nessa nossa intimidade com o sacramento da Eucaristia. Não cansem, irmãos, irmãs, de relembrar desses versículos 27 e 28. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado contra o corpo e o sangue do Senhor. Irmãos e irmãs, quem aqui já recebe o sacramento da Eucaristia, os que ainda não têm e vão vir a receber, passem a partir de agora a vivenciar com muito mais seriedade, com muito mais profundidade, com muito mais respeito, com muito mais temor, a sua vivência do sacramento da Eucaristia. Porque o texto aqui não dá margem para discussões e distorções e invencionices, não. Quem come e bebe o sangue do Senhor indignamente é culpado contra o corpo e sangue do Senhor. Indignamente, gente. Em pecado. E principalmente em pecado grave. Pecado mortal. Porque quem vai para uma fila de comunhão para receber o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo vivo e real ali, naquela presença. Nosso Senhor Jesus Cristo santíssimo, puríssimo, diviníssimo. Principalmente em pecado grave. Adultério, fornicação, vida conjugal sem ser o sacramento do matrimônio, homicida, vivência e prática homossexual.
e tantos outros, né? Pegue lá aquele capítulo, Apocalipse 21:8 ali, tudo são pecados mortais. Você ir para uma comunhão carregando aqueles pecados ali. Irmão e irmã, o que São Paulo diz no versículo 28? Examine-se cada um a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem distinguir devidamente o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Então, se o sacramento da Eucaristia é um sacramento que coopera para a nossa salvação, uma alma que vai a Ele indignamente, sem distinguir o corpo e o sangue, de é só uma bolachinha, rapaz, esse negócio, será que é mesmo esse negócio de corpo e sangue de Jesus? Sem distinguir o corpo e o sangue de Jesus. E comunga, em vez de estar edificando sua alma para a salvação, está lançando-a na condenação. Quem me perguntou aqui é Apocalipse 21:8, tá? Os pecados que Jesus lista lá, que são todos pecados mortais. Então, irmãos, é muito sério. Irmãs, é muito sério. Não vá ao sacramento da comunhão se não for em estado de graça. E esse estado de graça só acontece obrigatoriamente quando você passa pelo sacramento da confissão, reconciliação. Que ali é o lugar de você expor diante de Jesus as suas mazelas, por pior que elas sejam. Dizer, eu matei, eu estuprei, eu adulterei, caí na fraqueza de ter experiências homossexuais, porque hoje o mundo não está cobrando de você se declarar homossexual, mas que você se dê a liberdade de práticas homossexuais. Aí vem a enganação do bissexualismo, essa baboseira toda aí. Então, irmãos, não dá. Eu não canso de fazer aquela analogia. Imagine, você é um mecânico. Quem já viu um mecânico, como é que ele sai de dentro daquela oficina mecânica no fim do dia de trabalho? Bonitinho, limpinho, cheirosinho? Se alguém aqui tem mecânicos na família, conhece, tem carro, já levou no mecânico, você chega lá, acha ele bem vestidinho, né, todo arrumado, todo nos conforme, limpinho, cheiroso, tudo bonito para ajeitar o seu carro? Não. O cara tá lá todo sujo de graxa, as mãos pretas de tanta graxa, sujo dos pés à cabeça, suado. Agora imagine essa figura, esse cristão, ele chega em casa, senta na mesa e diz, bota, mulher, a minha comida aqui. A patroa vai chegar perto daquele cristão ali, agradada daquela situação? É claro que não. Agora imagine, irmão e irmã, Jesus Cristo vinha à tua alma, porque quando você recebe o sacramento da Eucaristia, é Jesus que vem concretamente à tua alma. Por isso que ele é o sacramento de todos os sacramentos. É o único onde Jesus verdadeiramente toca concretamente a tua alma, teu corpo, a tua vida. Fisicamente, espiritualmente.
e encontra ali uma alma de mecânico, suja, imunda, mal cheirosa. O Senhor se agrada disso? Não. É tanto que está lá no Diário de Santa Faustina, nosso Senhor Jesus Cristo diz para ela textualmente, está lá. Tem almas que me recebem na Eucaristia, que estão em estado tão triste que eu entro e saio automaticamente, eu não aguento. E aí Jesus dá até um indicativo para ela. Quando isso acontece, essas almas sentem um grande mal-estar, uma sensação muito ruim quando recebe a Eucaristia. Então não é brincadeira, irmãos. Não é brincadeira, irmãs. O sacramento da Eucaristia é uma grande graça, mas para quem está na graça. Quem está no pecado, e principalmente pecados graves, que Paulo está dizendo aqui, que poderia ser para a tua salvação, pode ser para a tua condenação. Porque tem um santo, é uma santa católica, que deixou dito que uma alma que recebe Jesus em pecado mortal, recebe Jesus na Eucaristia em pecado mortal, nem a mais dura penitência nesta terra seria capaz de absolvê-la. Qual foi a mais dura penitência que alguém sofreu nessa terra? Nosso Senhor Jesus Cristo na sua santa paixão. Imagine que se essa alma recebesse, por exemplo, passar 3 vezes pelo que Jesus passou e saísse viva, ainda assim não estaria redimida do pecado terrível que ela cometeu. Porque receber Jesus em pecado mortal, irmãos e irmãs, é acontecer o que aconteceu com Judas. Judas comungou. E tem um outro santo da igreja que diz, toda vez que alguém comunga em pecado mortal recebe a Cristo e a Satanás. O que diz lá na Bíblia? E no momento que Judas come aquele pão, Satanás entra no seu coração. E o que Judas faz? Sai porta fora, abandona o meio de Jesus e os discípulos e depois vai atrás dos que vão prendê-lo e levá-lo à morte. Então, irmãos e irmãs, é uma exortação muito forte e muito profunda. O sacramento da Eucaristia é uma graça, mas para quem vai a ele em estado de graça. Por isso que a igreja canonicamente pede que nós nos confessemos pelo menos uma vez no ano na Semana Santa. Mas sabemos que na realidade, nós temos que nos confessar quantas vezes for possível e necessário, quando a nossa alma pede, sabe que nós estamos num pecado e temos que confessar aquele pecado e nos livrar dele, pelo perdão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o sacramento da Eucaristia, ele tem que caminhar de mãos dadas com o sacramento da confissão, da reconciliação. Porque é só ele que nos lava e nos devolve a graça para que nós possamos nos aproximar confiantemente de nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, irmãos, quero ainda, usando agora o Catecismo da Igreja Católica, deixar algumas reflexões sobre o que diz o Catecismo para nós sobre o sacramento da Eucaristia. Tá? Então, parágrafo 1328. Como se chama esse sacramento? Por que se chama Eucaristia? A riqueza inesgotável deste sacramento exprime-se nos diversos nomes que lhes são atribuídos.
Cada uma de suas designações evoca alguns de seus aspectos. Ele é chamado de Eucaristia porque é a ação de graças a Deus. As palavras Eucaristém e Eulogém lembram as bênçãos judaicas que proclamam, sobretudo, durante a refeição, as obras de Deus, que são a criação, a redenção e a santificação. Então, Eucaristia significa ação de graças. Por isso que lá no texto diz que Jesus ergueu aquele pão e deu graças a Deus. Ergueu aquele vinho e deu graças a Deus. É uma ação de graças ao Senhor. O que é ação de graças? É render toda a gratidão a Deus, porque nós sabemos que tudo vem da mão de Deus. Tudo provém de Deus, irmão. Não sejamos arrogantes, prepotentes, presunçosos de achar que alguma coisa vem do nosso esforço, da nossa capacidade humana. Tudo vem de Deus. Vem até da sua capacidade humana, mas com a cooperação de Deus. Aquilo que você tem, aquilo que você possui, aquilo que você é obra da graça de Deus. Nós temos que render ação de graças por isso. Eu estou gozando de saúde, graças a Deus, porque é Deus que me ajuda a ter essa saúde. Então, eu estou numa boa condição financeira, graças a Deus, porque é Deus que me dá a graça de ter essa boa condição financeira. Tudo é graças de Deus. Então, a Eucaristia é uma ação de graças, é uma forma de exaltar, de declarar que verdadeiramente Deus é o autor de todas as coisas, é Ele que propõe todas as coisas, é Ele que verdadeiramente permite todas as coisas. Tudo é de Deus. Por isso, graças a Ele. Só o que não é de Deus é o pecado e o mal. Mas o resto, tudo é de Deus. E que melhor forma de nós darmos graças a Deus, senão revestido da própria graça encarnada que é Jesus, pelo sacramento da Eucaristia. Então, quando eu recebo Jesus, Jesus vem a mim, eu me encho da presença dele. Eu, nas minhas limitações e miséria, não consigo, mas Jesus, na sua plenitude de graça, dá a melhor graça a Deus. Por isso que você receber a Eucaristia não é logo sair, bota na tua lista de pedição para Deus. É, antes de tudo, render graças a Deus. Render glórias a Deus. Segundo, a Eucaristia, então, é essa ação de graças. A Eucaristia, sacramento de nossa salvação, realizada por Cristo na cruz, é também um sacrifício de louvor em ação de graças pela obra da criação. No sacrifício eucarístico, toda a criação, amada por Deus, é apresentada ao Pai por meio da morte e da ressurreição de Cristo. Por Cristo, a Igreja pode oferecer o sacrifício de louvor em ação de graças por tudo que Deus fez de bom, de belo e de justo na criação e na humanidade. Então, somente em Jesus, pelo sacrifício de Jesus, é que é dado o perfeito louvor e a perfeita ação de graças para Deus. Pelo seu sacrifício de amor, que está presente na Eucaristia. Fazer isto em memória de mim. E por que Jesus disse fazer isso em memória de mim? Por que a Eucaristia é um memorial? A Eucaristia é o parágrafo 1362. A Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo, a atualização e a oferta sacramental de seu único sacrifício na liturgia da Igreja, que é o seu corpo. Em todas as orações eucarísticas, encontramos, depois das palavras da instituição, uma oração chamada anamnese ou memorial. Então,
Toda vez que o sacerdote, numa Santa Missa, proclama aquelas mesmas palavras de Cristo, o que ele está fazendo? Atualizando, não é rememorando, gente, trazendo, olha, gente, lá atrás, há 2000 e poucos anos atrás, aconteceu isso, isso e isso. Não, está atualizando, está acontecendo naquele momento. Então, naquele momento da Santa Missa, gente, é como se nós estivéssemos com Jesus ali e os discípulos ali ao redor dele naquela Santa Ceia. Está tudo se atualizando, desde a Santa Ceia até o Calvário, até Jesus dizer está tudo consumado e morrer na cruz. Está tudo acontecendo ali na Santa Missa. Por isso que a Santa Missa não é lugar de algazarra. Santa Missa não é lugar para bate-palma. Não é lugar para folia. Não é lugar para namorico. Não é lugar para distração em celular. Santa Missa é lugar de entronização de um mistério que está se atualizando naquele momento, irmãos e irmãs. Toda vez que você entra numa Santa Missa, que o padre começa dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, começou ali a Santa Ceia e vai terminar lá na cruz do Calvário. E me diga, aquelas pessoas que acompanharam Jesus, principalmente ali na sua paixão, foram até os pés da cruz batendo palmas. Nossa Senhora foi batendo palmas. Foi fazendo folia. Ou foi chorando, orando, em silêncio, meditando aquilo tudo que estava acontecendo ali. Então, que temeridade é o que acontece nas nossas santas missas? A Santa Missa é a atualização dos últimos momentos de nosso Senhor Jesus Cristo nessa terra, da Santa Ceia até o Calvário. O Papa Emérito Bento XVI, certa vez chamando a atenção sobre isso, ele disse como estavam São João e Nossa Senhora aos pés da cruz. Sorrindo, dançando, batendo palma, fazendo folia. Não. Então é memorial por quê? Porque é a atualização, irmãos. Atualização. Atualização. O memorial recebe novo sentido no Novo Testamento, o 1364 agora. Quando a igreja celebra a Eucaristia, rememora a Páscoa de Cristo e esta se torna presente, olha aí, atualização de novo. O sacrifício que Cristo ofereceu, uma vez por todas na cruz, torna-se sempre atual, atual. Lembre dessa palavra, atual. Tem uma beata católica, uma católica, não sei se já é beata, boliviana, bote aí no YouTube, coloque o que acontece durante a Santa Missa. Catalina Rivas. Catalina, não é Catarina. Catalina Rivas. E que ela vai dizer lá que num determinado momento da missa, de repente, desaparece a igreja. E ela se vê aonde? Lá no Monte Calvário. Vendo tudo acontecendo ali. Aqueles últimos momentos de Cristo. Porque, gente, a missa é uma atualização do que aconteceu naqueles últimos momentos de Cristo. Todas as vezes que se celebra no altar o sacrifício da cruz, pelo qual Cristo nessa Páscoa foi imolado, efetua-se a obra de nossa redenção. A redenção que veio para nós pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo se atualiza novamente. E por isso que o inimigo odeia a missa. Por isso que o inimigo odeia os sacerdotes. Porque cada missa é a proclamação da derrota dele lá no alto da cruz, quando Jesus disse, está tudo consumado. E nós temos que estar do lado de João e de Nossa Senhora. E não do lado dos que zombavam, escarneciam e faziam deboche de Jesus Cristo no alto da cruz.
Porque é isso que está fazendo quem está ali dentro de uma missa, batendo papo, cheirando o pescoço da namorada, do namorado, do marido, da esposa, batendo altos papos no celular, respondendo o WhatsApp, sem nenhuma entronização da Santa Missa. Você não está do lado de São João e de Nossa Senhora, você está do lado dos escarnecedores. Então isso é muito sério, irmãos. E, Tamar, Sim. também o pessoal vai na missa, parece que até quem vai assim, como ligado o que está acontecendo. Vai aquele povo morno, não canta, não participa, não, parece que está em outro mundo, como se não estivesse sentindo nada, né? Como se Jesus não estivesse tocando o coração das pessoas nesse momento. Porque, irmã, a Santa Missa tem que começar antes. Não é só no momento que você bota os pés dentro da igreja. É no antes de ir à celebração. Você já tem que estar entronizando toda aquela realidade dentro de você. Para que verdadeiramente você entre de corpo e alma ali, e aí sim você entre nos cânticos, você entre naquelas respostas, você viva, né, a palavra que é pregada, você preste atenção na palavra que está sendo pregada, você comungue bem. Mas quantos fazem isso? Já saem de casa nos tropicão. Meu Deus, 5 minutos para me chegar na igreja. Já chega esbufando, já morrendo sem fôlego, já entra ali, já passou o ato penitencial, já não teve chance nem de pedir perdão dos pecados. Tem gente que chega numa missa na comunhão, gente, e entra na fila da comunhão e vai comungar. Absurdo. Absurdo. E você fala essas realidades, o que acontece como aconteceu com um sacerdote aqui dessa paróquia de São Francisco de Assis? Porque começou a pedir nas santas missas, quem tiver aqui vindo para a comunhão, gente, em adultério, em fornicação, não venha. O que foi que começou a acontecer, irmão? Irmãos super ofendidos e ofendidas começaram a ir no pároco e reclamar desse padre que ele estava pegando pesado demais. Ou seja, pegar pesado demais, te avisar que você comungar sem reconhecer o corpo e sangue de Cristo, você está comungando a sua condenação, é pegar pesado demais. Pesado demais é uma vida inteira apartada de Deus pelo resto da eternidade. E para finalizar, irmãos e irmãs, a Eucaristia é uma presença. Parágrafo 1374. O modo de presença de Cristo sobre as espécies eucarísticas é único. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos. São 7 sacramentos, mas quem é o que está acima de todos? Eucaristia. E faz com que ela seja como que o coroamento da vida espiritual e o fim ao qual tendem todos os sacramentos. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente e substancialmente o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e, por conseguinte, o Cristo todo. Esta presença chama-se real, não por exclusão, como se as outras não fossem reais, mas por antonomasia, porque é substancial e porque por ela Cristo, Deus e homem, se torna inteiramente presente. Por isso que quando você vê o sacerdote, pega aquela patenazinha que parece uma tigelinha e limpa ela jogando dentro do cálice, né? Pega as âmbulas dos ministros, limpa tudo dentro do cálice. Por quê? Porque cada fragmentinho daquele é Cristo por inteiro. Por inteiro. Por isso que quando você comunga na mão, que não é o correto, mas infelizmente nesse tempo de pandemia está tendo que ser assim, olhe para a sua mão, porque se ficou um fragmentinho ali, ó, meta a língua mesmo ali, porque um fragmentinho que ficar na sua mão é Jesus por inteiro ali. E se você faz isso aqui, ó, você está jogando Jesus por inteiro na lata do lixo, no chão,
para ser pisado. Então, ali é uma presença. É uma presença. Jesus Cristo por inteiro em corpo, sangue, alma e divindade. Por inteiro, por completo. Por isso, irmãos, você que já tem a graça do sacramento da Eucaristia, você que vai recebê-lo ao final dessa catequese, desse tempo de catequese. Que o Espírito Santo esteja te gravando muito profundamente no teu coração, na tua alma, no teu espírito. O sacramento da Eucaristia é o único sacramento onde nós somos tocados concretamente por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele está acima de todos os demais. E realmente é o diferencial da nossa igreja, é a Eucaristia. Mas lembremos das palavras de São Paulo. Toda vez que formos à comunhão, lembremos o que nós estamos ali comungando. Não é um pãozinho de trigo. É Jesus Cristo presente realmente, verdadeiramente em corpo, sangue, alma e divindade. Que quer encontrar em nós templos santos, puros, verdadeiros sacrários dignos de recebê-lo. Onde ele possa ali ser amado, ser glorificado, ser adorado. E que esse sacramento te santifique, nos santifique e nos conduza por um caminho de salvação. Amém, irmãos? Que essas duas catequeses possam ter abrido o nosso entendimento, a sua compreensão, para que você viva bem, com frutos, este Santíssimo Sacramento. Com fruto de santidade, com fruto de salvação. Obrigado, Pai Todo-Poderoso, pela graça deste encontro. Tudo que aqui falamos e refletimos sobre o sacramento da Eucaristia, deixado por teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para nós. Ajuda que por meio do Divino Espírito Santo, Senhor, possamos viver esse sacramento com muita fidelidade, muita humildade, muita profundidade e muito amor. Que ele coopere, Senhor, para a nossa santificação e nossa salvação. Maria Santíssima, vós que foste a primeira a comungar a Cristo Jesus, rogai e intercedei por nós, para que possamos viver esse Santíssimo Sacramento com a mesma excelência, mãezinha, com que vós viveste também. Por tudo isso, Senhor, por a graça deste encontro, eu quero desde já vos louvar e agradecer, em nome de Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estamos reunidos, queremos sempre permanecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.